Bem-vindos ao MedTalks, o seu podcast de medicina. Aqui a gente traz a realidade pré e pós-CRM, sempre baseada na experiência dos nossos convidados. Meu nome é Maurício, eu estou aqui com o Edgar, que é co-host do podcast junto comigo. E aí, Edgar, beleza? Olá, tudo bem? Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. A gente conseguiu, depois de muito tempo, uma data aí na agenda dele. Já faz tempo que a gente quer trazer ele para bater um papo aqui com a gente. Seja bem-vindo, Dr. Marcos Cunha. Apresente-se para os nossos ouvintes e nossos espectadores aí, por favor. Olá a todos, primeiramente agradecer vocês aí pelo convite. Foi difícil, né? A gente teve contratempos, né? Às vezes do meu lado, às vezes de vocês aí, mas é aquilo. Quem persiste, né? Sempre alcança, deu certo. A gente estava com muita vontade de fazer. É só agradecer vocês aí pela oportunidade. Vamos bater um papo aí gostoso, falar da carreira médico-militar aí, como é que é. Meu nome é Marcos Cunha, sou professor aqui na FAMP, juntamente aqui com o professor Maurício, e vamos bater esse papo aí. E aí, me fala uma coisa, a gente vai falar sobre médico militar, né? Toda vez que eu falo sobre isso no Instagram, a galera pergunta e tem muito interesse, né? O meu vídeo mais visto do canal do YouTube é sobre o assunto. De forma que tem muita curiosidade, porque o pessoal não sabe muito bem como funciona a burocracia para você entrar, né, o processo seletivo, tanto para o médico temporário quanto para o médico de carreira, que é via concurso, que a gente sabe. Então eu queria que você contasse um pouco a sua experiência no Exército, por que você entrou no Exército inicialmente? Perfeito, vamos lá. A medicina ela tem múltiplos caminhos, né? Que a gente sabe que ali a gente tem áreas que a gente mal imagina ali, né? Que, além da residência, então a gente pode percorrer. Uma delas a carreira militar, né? Seja como a força auxiliar, que é policial, né? Na polícia, bombeiro, civil também. E tem as forças militares mesmo, que é o Exército, Marinha e Aeronáutica. Para o público masculino, o médico, quando ele forma, é igual aos 18 anos, né? Ele precisa se apresentar novamente para as forças. Como que foi o meu caso, né? Eu estava no Rio de Janeiro e no meu último ano, né, teve um dia que o internato, né, teve que se reunir ali os internos do último ano e as Forças Armadas se apresentaram ali no anfiteatro da faculdade. E ali as mulheres podem ir de forma voluntária, mas os homens são obrigados a se apresentar novamente, né? Prestar o serviço à nação. E ali eles perguntam se você quer servir de modo temporário ou se você não quer servir. Então você ganha uma fichinha, né? Você anota ali seus dados e tem uma linha ali, 3 linhas para você colocar na sequência. Se você for chamado para as Forças Armadas, qual é a força que você tem preferência em servir? Né? E como eu tinha, né, eu sempre gostei, desde de pequeno, sempre gostei da lei, da ordem, da disciplina, sempre gostava, né, meu pai, a vida política dele, ele sempre ajudou muito os policiais e eu acompanhava ele desde pequeno, então eu via aqueles homens, né, às vezes ferido por arma de fogo, em combate ali, então eu achava muito nobre, né, aqueles homens fazendo aquilo por nós, né, eu ficava, nossa, o cara, né, tomou um tiro, ele tirou um bandido da rua. Então eu cresci nesse ambiente. Meu pai ele ajudou muito e ajuda até hoje, né? A força policial. Então, desde lá eu sempre gostei do militarismo e quando chegou a minha vez, né, entrei na faculdade e quando eles se apresentaram eu fiquei maravilhado, né? Eu peguei a fichinha ali e falei, não, eu quero minha primeira a minha primeira opção, né? Eu lembro que eu cheguei no médico que era o major que se apresentou e eu perguntei para ele, falei assim, onde tem mais vaga? Ele falou assim, com certeza a maior força é o Exército, seguido de Aeronáutica e depois Marinha. Aí eu falei, então eu vou colocar como primeira opção o Exército porque eu quero entrar. E aí eu coloquei na ordem o Exército, Aeronáutica e Marinha. E dali para frente, né, como eu quis servir, entrei ali já de temporário, gostei muito e tive experiências assim incríveis, né? A gente o exército, né, as forças armadas, eles vão exatamente onde a população está fugindo, né? Ali, uma imagem correta do exército é que ele não está ali para desestabilizar nada, ele está ali para estabilizar, garantir a lei e a ordem. Então, quando vai para uma situação de desastres naturais, chuvas em outras regiões, refugiados, acolhimentos, né? Quem vai é o exército.
para garantir ali a estabilidade da região. E eu tive o prazer aí de fazer algumas dessas missões aí que a gente vai conversando aí no decorrer da entrevista aqui. E uma outra dúvida, né, assim, como que funciona quando você é admitido? Beleza, eu entrei, você tem que fazer uma nova seleção, ou quem não se apresenta, eu quero ser médico do Exército, tem como fazer uma prova para ser médico do Exército, ou não, é apenas você sendo chamado ou se apresentando mesmo? Isso, boa pergunta. Quando é de forma voluntária, né, e você é chamado, vai ter a sua avaliação médica, você precisa levar uma série de exames, né, e eles dão, eles dão um aval, né, o médico já de lá, se você está apto ou não. A partir dali, de forma voluntária, você faz um treino, né, uma militarização. Você não entra para o exército e já começa a atender, não. Você entra, vai passar por um períodozinho de treinamento, saber os comandos, como se portar lá dentro, porque tem maneiras de se portar, de conversar lá dentro, né? Não é simplesmente chegar lá e começar a ser médico, né? Então você precisa entender como funciona, né, a instituição, como que é regido, né, a dinâmica lá dentro. Essa é a forma, a forma que você entra voluntariamente, né, que é o temporário. E a partir disso, depois você tem a sua formatura, né, passou ali aproximadamente 60 dias só de militarização, você faz a sua formatura, pega a sua farda, e ali você é designado para algum hospital, para alguma base militar, para algum batalhão, e ali aí sim você passa a exercer de fato a medicina. E a outra forma é o de carreira, né, que você presta, chama ESSEX, que é a Escola de Saúde do Exército. Então ele vai médicos, enfermeiros, dentistas, veterinários, fisioterapeutas, né, que é chamada a equipe de saúde. E aí ali dentro também, depois da prova, você tem um treino maior de militarização, porque é onde você vai seguir carreira. E depois desse treino, vai ter a formatura também, com a farda verde-oliva, e dali para frente também é designado para algum batalhão, para alguma área que necessita da sua formação ali. A ESSEX não é o médico temporário do Exército. Exatamente. Você já entra como efetivo, você já vai ser médico do Exército e fazer sua carreira. O ESSEX é para quem quer seguir a carreira. Então você vai entrar e vai ter todo o treinamento. O voluntário vai ter esse treinamento também, mas ele é mais curto, ele é mais reduzido, e temporário você tem um limite para ficar, né? Você pode ficar até 8 anos nas forças, servindo. Não precisa ser 8 anos contínuos, você pode, né, por questões pessoais, né, interromper ali 1 ano, no máximo 2, depois voltar, né? Mas a somatória tem que dar 8 anos. E esse é o máximo, né? E o mínimo de temporário para os homens, 1 ano. Entrei no exército, não gostei, não era aquilo que eu achava que era, né? Não é aquilo. Então, você tem que... É igual aos 18 anos. Querendo ou não, você foi chamado, você vai ficar 1 ano ali servindo. E já próximo a vencer esses 12 meses, né, o próprio comando pergunta, né? Convoca você e pergunta se você tem interesse em continuar ou você vai para a reserva, né? Você nunca é desligado, é igual aos 18 anos. Você não recebe uma dispensa, você recebe uma reservista. E eu sempre brinco, né? Uma hora o reserva joga. Se precisar, Brasil, né? Tem que estar lá, não tem jeito. Uma coisa, Marcos, que já que a gente está falando sobre essa parte da entrada nas Forças Armadas, né? Uma pergunta também que é interessante, que às vezes são mais mulheres que me perguntam, realmente, por o tema ser da parte feminina, né? Mas tem muita mulher que me pergunta como entrar, perguntam se vai ter algum preconceito com elas lá dentro do quartel, se é muito puxado para elas, a parte física. Então, elas têm essas preocupações, né? Minha resposta para elas é que o Exército ele não olha a sua sexualidade, né? Ele não olha se você é homem ou se você é mulher. Ele olha o tenente, o aspirante, tem as suas responsabilidades, você com certeza vai receber o mesmo tanto que o outro profissional, independentemente de ser homem ou ser mulher. E da minha visão, da experiência que eu tive nas Forças Armadas, nunca vi esse tipo de situação acontecer. Aí eu queria ver se o que eu falei, as informações que eu dou, se você concorda com elas ou se você acha que não. O que você me fala sobre as mulheres, a entrada das mulheres
nas Forças Armadas. Quer complementar? Eu acho que se você concordar com o que o Maurício colocou, né? Eu acho que é a real situação de igualdade, né? Exato. Né? Que as mulheres muitas brigam porque querem igualdade, equiparação salarial, e eu acho que elas estão certas por brigar disso. Algumas merecem ganhar muito mais que alguns homens, né? Por capacidade. Eu vejo, nem tem como assim, questão, porque ele ganha, eu tenho que ganhar. Eu acho que a pessoa tem que ganhar pela sua capacidade. Né? Então a gente tem mulheres que têm capacidade de ganhar muito mais que homens e algumas que ganham também. Mas eu acho que é um ambiente realmente para igualdade, igual o Maurício falou, assim, não quer saber qual que é o seu sexo, quer saber se você tá ali para fazer aquilo, né? Exatamente, assim, concordo. Gênero, número e grau, assim, 100%. Essa aqui é a minha câmera, né? Então, falar, para vocês aí, mulheres, o lugar que eu trabalhei que mais respeitou mulheres foi o Exército Brasileiro. Lá é exatamente o que o Maurício falou. Não tem distinção de sexo, cor, nada desse tipo de situação aí que a gente vê aqui fora, né? Já assim, já para começar, na minha primeira semana, uma instrução que me chamou muita atenção, que eles falaram assim, tocou em uma mulher fardada sem a permissão dela, é crime militar. Isso aí já chamou a nossa atenção, né? E lá dentro, realmente é o militar, né? Não tem homem e mulher. Então lá é o mesmo salário para todo mundo, que a gente fala de soldo, né? O soldo nosso é igual para todo mundo, é a mesma patente. E uma das coisas que chama muita atenção, né, no treinamento, tinha dia que estava muito sol, outros dias muito chuva, né? Independente, homem, mulher, superior, subalterno, era para se apresentar na chuva, estava todo mundo na chuva. Nós, os aspirantes, os tenentes, o comandante, o tenente-coronel, era na chuva. Tava no sol, todo mundo no sol. Não tinha aquela de dar o comando ali debaixo da sombra da árvore. Para correr, quem puxava fila era o 01, o tenente-coronel, e os melhores, né, que já acompanhavam ele há mais tempo, né, eles ficavam de retaguarda para sempre estar dando ritmo lá no último, não fica ninguém para trás, né? Uma situação engraçada o teste físico, né, o militar, o TFM que a gente fala, o teste físico militar. É sempre todo mundo no mesmo ritmo. O exército te obriga, ele te ensina a agir coletivamente. Então, uma vez a gente estava lá, éramos 100 e poucos, né, uma academia grande, correndo de manhã ali, e não, por algum motivo ali, um dos colegas, ele esticou um pouquinho mais, ele tinha um porte mais atlético, né, ele esticou mais, e eu lembro do nosso comandante chamar ele, falar assim, ótimo, você está na disposição, você se preocupou com os últimos que estão lá na fila, faz o seguinte, vai lá e busca o último para mim agora. A sua responsabilidade é não deixar ele ser o último. Ele vai chegar com todo mundo. E ele teve que sair lá da frente, ir lá atrás e puxar esse último. Então, assim, você aprende a agir em coletividade, né? Não tem ninguém melhor do que ninguém. Eles falam isso, que realmente é uma instituição que te ensina a agir em bloco, né? Eles falam, o bloco te dá poder, o bloco te dá segurança. Então, você só está seguro se o seu companheiro mais frágil também estiver seguro. Então, é uma instituição que realmente ela é democrática e realmente não tem ninguém melhor que ninguém lá, principalmente para a mulher. O lugar que eu trabalhei que mais respeitou a mulher foi lá. Isso eu posso garantir como conhecimento de causa. Fiquei um bom tempo lá. As mulheres são extremamente respeitadas. Extremamente respeitadas. Isso é muito interessante, porque até essa questão da liderança mesmo, né? Porque você tem o superior lá, o coronel, o tenente-coronel, como você trouxe, ou um capitão, um major. E se tá todo mundo em forma, né? Que é quando fica todo mundo enfileiradinho, quando a gente vê às vezes na televisão ou no YouTube, né? Uma tropa de forças armadas e tal, de militares. Eles estão lá recebendo as instruções de uma pessoa que é mais antiga do que eles, que manda mais do que eles, né? Traduzindo. E uma coisa interessante é que eu acho assim, eu achava isso aí uma coisa muito interessante. Tem lá o general mais alta patente do exército. Se ele estiver lá e começa a chover, ele está num local protegido, geralmente ele fica num local ali mais protegido. Se começa a chover, ele sai do local que ele está e pega a chuva junto com a tropa, mas não interrompe a instrução, não interrompe os avisos, o discurso que tem que ser feito, e isso eu acho muito legal.
essa questão de mostrar que estamos todos juntos e estamos todos na mesma situação. Isso aí sim, um exemplo que eu tenho assim, de como você ser um líder. É um dos exemplos vários que eu vi, né, durante as Forças Armadas, né, durante o meu tempo de serviço militar. E isso é uma coisa também que é passado para os acadêmicos dentro da faculdade. Para quando eles saírem, eles estarem prontos para isso. A gente sabe que é difícil que isso aconteça quando você não tem meio que uma obrigação, porque você acaba aprendendo por obrigação e leva aquilo para sua vida como estilo de vida, né? Então você tem obrigação de agir daquela forma, senão você não vai se adequar no exército, por exemplo. Mas isso é exatamente o que preconiza o SUS nas equipes multidisciplinares nas UBS, né? Esse trabalho coletivo, você depende de toda aquela rede que está à sua volta para dar um atendimento mais humanizado para o seu paciente ali, né? Então isso é bem bacana. Exatamente. Uma outra situação, assim, essa foi ponto fora da curva também. Quando a gente estava em treinamento e instrução de tiro, né? Nós somos obrigados a fazer a instrução de tiro. Arma curta, né? Pistola, arma longa, fuzil, outros calibres, né? Porque você vai fazendo a sua promoção e a cada 6 meses aproximadamente, todo mundo tem que fazer, né, os testes ali e fazer o seu treinamento armado. E tinha uma colega nossa que ela já teve um desastre familiar com arma de fogo, né? O pai tinha a arma em casa e o irmãozinho dela acabou achando essa arma e fez o disparo, né? Atentou contra a própria vida e não resistiu. Então, quando chegou a vez dela de atirar, ela deu uma crise de pânico. E ela estava com a arma carregada, né, na mão. E prontamente, né, um instrutor ali atrás dela já foi direto com o dedo no gatilho, né, segurou e aí tiramos elas da pista. Foi interrompido todo o exercício, né, nós éramos em mais de 100 ali. Foi interrompido todo o exercício e o comandante, né, tirou ela, levou ela para um canto mais reservado, né, e conversou com ela e ela voltou assim, outra pessoa, sabe? E depois a gente foi perguntar para ela, né, nossa, mas o que aconteceu? Ela contou essa história do irmão e ela falou assim, sabe o que o comandante me falou? Que perguntou se eu tinha alguma religião, eu falei que sim, que era cristã e tudo mais, e ele falou assim, nada é por acaso. Depois que você me contou essa história, eu também perdi um familiar assim. E justamente para não acontecer outro desastre assim, eu entendi que eu precisava saber dominar isso daqui, justamente para essa arma não ser dominada, não outra pessoa pegar. Então nada é por acaso. Eu tô aqui, eu vou fazer toda a instrução de tiro com você. Vamos lá que vai dar certo. E você, quando souber disso, pode, né, interferir também na vida de alguém aí e evitar que isso aconteça em outras famílias. E ela entendeu essa responsabilidade, né, que não é simplesmente pegar uma arma, chegar lá e dar tiro. Não, porque a arma, ela não foi feita para matar, ela foi feita para proteger, né? Assim que ele falou pra gente, falou assim, se alguém pensa que a arma é feita para matar, então a gente tem que comer só de colher, porque faca também não pode. Faca não foi feito para matar, mas muita gente, nós como mestre, a gente sabe, a gente pega inúmeros acidentes aí. Carro a mesma coisa, então vamos andar a pé, porque carro não é feito para matar, mas mata. E a arma é a mesma coisa. Então ele deu sentido para ela, né? Ela tinha uma aversão àquilo ali, mas ele deu sentido para ela. E ali ela foi embora, depois foi super bem na prova, perdeu aquele medo, dominou aquilo ali. Então, para você ver, né? Eles buscam mesmo, eles falam, ninguém fica para trás, muito pelo contrário, é todo mundo junto. Em geral, isso aí que você falou, quando você está na tropa ali, né, eles dão um tratamento em treinamento, né, eles dão um tratamento mais ríspido, né, eles não vão fazer isso que o Marcos falou agora, mas em uma situação que eles percebem que realmente é algo que atípico, que está prejudicando aquela pessoa, eles trazem. E aí eles têm uma conversa dessa que o Marcos falou. Eles sabem quando, né, agir, entendeu? Claro, você tá na tropa ali, eles vão gritar, vão... com certeza. Né, assim, não tem jeito, é militar, tem que ser, você tem que saber trabalhar sob pressão, né?
Então, mas quando eles percebem que precisa fazer essa intervenção, realmente eles chamam a pessoa e eles fazem esse tipo de intervenção. Eu tenho ótimas lembranças tem lembranças ruins também, mas assim, no balanço, uma das coisas que mais me traz boas recordações são as amizades que eu fiz dentro das Forças Armadas. São amizades para a vida inteira. Assim. Pra vida inteira. Tem amigo meu que eu não converso sei lá, há 10 anos, né? De quando eu servi e tal. E que se eu estiver na cidade dele hoje, eu posso ligar e falar assim, vou precisar dormir na sua casa. Ele fala, pode vir agora. Que não tem problema nenhum. Você vai ser bem recebido. É o irmão de farda, né? É o irmão, cara. Aqui você vai fazer uma irmandade, é o irmão de farda. É impressionante. Ali, porque é aquilo, né? É o que divide a trincheira com você ali, né? Quando a gente fala assim, jangal, é aquela situação muito ruim Muito dentro ruim. do exército. Então é o cara que divide o jangal com você, tá pronto para dividir as alegrias também. É exatamente isso aí. Tem história muito engraçada, né? Toda história ruim de passar, ela é boa de contar Sim. depois, né? Então eu tenho várias histórias assim também. Eles são mais ríspidos, né? Ali, pra te pôr na pressão mesmo. Ele te ensina como agir com cautela, né, com frieza ali na pressão. Mas quando ele vê um elo fraco que precisa ser corrigido, porque um elo fraco expõe toda a corrente, né? Exato. Então eles vão lá, eles dão mais atenção, mais energia ali, mas geralmente é assim mesmo, é um pouquinho mais ríspido e depois é ruim de passar, mas depois é só risada, boas histórias. Marcos, e até agora aqui a gente já entendeu a forma de entrada no exército, a parte do treinamento, a legal que tem a formatura, né? Mas como é o trabalho como médico dentro do exército? Você realmente faz atendimento? Você tem atendimento à comunidade? É só quem está no exército? Ou você fica lá só treinando, só estudando para quando precisar de ser solicitado? Como que funciona o trabalho? Não, exatamente. A equipe de saúde, médico, enfermeiro, enfim, todos da saúde, eles são extremamente necessários dentro das Forças Armadas. Então, depois que você tem esse treinamento militar, você vai exercer aquilo ali. Então, se você é dentista, você vai para uma equipe, né, para um batalhão, para um hospital, onde necessita. Só para abrir um parênteses, o treinamento militar não é treinamento para saúde militar, para você saber como ser um militar ali Exatamente. dentro, né? Não tem, diferente da profissão ali nesse sentido, Exatamente. Né? O treino militar é para você saber se portar lá dentro. O meu comandante falava assim, vocês são médicos, mas vocês vão ver o tanto que vocês são sem educação. Vocês não têm educação. Vocês entram no lugar, vocês não pedem licença, um colega está falando, você atravessa, vocês não sabem se portar. Entra um superior, vocês estão almoçando, vocês não param de almoçar, não levanta, não presta continência, não cumprimenta. Vocês vão ver o tanto que vocês são sem educação. E era assim mesmo. Então, a gente tinha que, né, aprender a marchar, os comandos, saudação à bandeira, né, as canções do exército. E é sempre assim, né? Você chegou em um lugar, com licença, permissão para falar, você falou sem interromper, permissão para sair, com licença, por favor e obrigado. Em tudo. Ele falou assim, antes de você respirar, você pede permissão. Tem um superior, você tem que pedir permissão. Assim como se tiver um subalterno, ele vai te prestar a continência, te prestar o respeito. E era assim mesmo. Então, eu já passei essa experiência, né, de chegar lá para arranchar, né, que é o almoço, e estava tendo uma conversa do comando maior lá. E quando eu fui entrar, né, eu vi o comandante lá, o comandante, permissão, tal, ele, não concedido. Aí eu, não, sim senhor, né. Aí quando eu olhei, assim, na parede, estava cheio de militar em pé, de outras patentes, capitão, major, eu, tenente, porque os tenentes, o tenente-coronel com o general, eles estavam conversando lá dentro. E não era para ouvir. E todo mundo quieto, em silêncio, na fila, encostadinho, ninguém virado para trás, conversando, quieto. Um silêncio, assim, coisa que você só vê em área militar. E aí ele levantou, chamou, aí todo mundo entrava, prestava continência, com licença, ia pegar o prato, come quieto, levanta, agradece, presta continência para o superior e vai embora. Vai seguir sua vida. Mas voltando aí nessa questão, exatamente, a gente tem um treinamento e depois a gente vai exercer nossa função. E dentro do Exército tem várias repartições, tem o Hospital Central, né? No meu caso, Rio de Janeiro, tem o Hospital Central do Exército, ali onde ficavam as especialidades, né? Os ortopedistas, centro cirúrgico, emergência, UTI. Como se fosse um hospital terciário, no caso, né? Exatamente, exatamente.
Ali é o hospital referência. E tem os batalhões, né, que são os lugares onde tem o paraquedismo, que é o centro de treinamento especial ali, tem o centro tecnológico do Exército, onde eles desenvolvem armas, é um dos lugares que eu trabalhei, inclusive mandar um abraço pro pessoal lá, que, como eu disse, né, é irmão de farda, então, saudade de vocês aí, pessoal. Então, assim, você vai ser médico daquela área, você vai atender aquela demanda. Se for no hospital, você vai mexer com enfermaria, né, as demandas que tem. E se você for para batalhão, que também foi o meu caso, eu também fui para batalhão, você fica de médico do dia lá na unidade de saúde, né? Vai ter treinamento, se alguém passar mal, machucar durante o treinamento, N coisas, você vai estar lá. Às vezes a atividade é ali dentro do batalhão, às vezes tem que sair, vai para outro estado, vai para outra cidade, né? O meu batalhão, em especial, ele era em uma ilha. Era paradisíaco, então, era uma ilha fechada, né? Que era junto com a marinha. Então eles desenvolviam muitas armas ali, propulsão de foguete, enfim, motores de viaturas militares. Então tinha muitos testes ali na praia. Então a gente tinha que ir, porque se tivesse algum acidente ali, a gente estava pronto para socorrer, né? Treinamento de salto de paraquedas, treinamento de mergulho. Então a gente estava ali como o médico, né? Se tivesse uma emergência, a gente atende. E às vezes quando a gente está só na unidade de saúde, né? São seres humanos. Passa mal, acontece alguma coisa, então eles vão lá para a unidade. Se for possível, a gente trata lá. Se não for possível, a gente manda para o Hospital Central do Exército, manda para onde tem a demanda que vai suprir ele ali, né? Existe um fluxo, desculpa te interromper, mas existe um fluxo parecido com o fluxo que a gente é acostumado no SUS, Na entendeu? região. Assim, semelhante. Exatamente. Então você tem a baixa complexidade, que é o médico que fica ali no quartel, você tem a complexidade intermediária, você tem a alta complexidade, que seria esse Hospital Central do Exército lá no Rio de Janeiro que ele falou. Exatamente. Então, dependendo da demanda, né? Você faz aquele. Você encaminha ele para lá, ele vai numa ambulância ali uma ambulância militar, se precisar né, o médico ele vai junto, se não vai o enfermeiro, né? Tem toda a equipe. É igual o Maurício falou mesmo. É igual o SUS, né? Tem a equipe, o médico, o enfermeiro, tem um dentista. Só que ele, ao invés de branco, a gente está fardado, né? Da farda verde oliva camuflada ali. Então é exclusivo atendimento aos militares nesse período. De batalhão, sim, e do hospital do Exército, não. Ele é aberto também. Atende os militares, os familiares, mas às vezes aquele hospital, só ele tem aquele serviço. Então ele tem essa comunicação entre os hospitais particulares, os hospitais do governo também, né? O Exército ele não é uma instituição de partido, né? Ele é uma instituição de Estado. Independente de quem tiver, ele vai estar lá para servir a população. Então, ali dentro, né, se tiver uma demanda que precise do serviço militar, eles vão atender, né, eles vão acolher. Bacana. E nesses anos que você ficou lá, teve alguma demanda que você precisou sair, por exemplo, Rio de Janeiro a gente sabe que todo começo de ano tem aquelas tragédias naturais ali em Petrópolis, Teresópolis, então tem as chuvas muito fortes, agridem muito aquela região ali, a região serrana ali. O Exército, ele entra nesses resgates, assim, em alguns momentos. O bombeiro também, e o médico, ele também vai para esse tipo de situação ou não? Fica ali só se o paciente chegar lá onde você está? Não, vai, com certeza. Para ter a intervenção militar, né, precisa daquele protocolo político, né, decretar estado de emergência, e se o Estado não conseguir, com seus recursos, ele chama o governo federal, que é o que o Exército responde. Então, quando tem esses desastres, né, dependendo ali, e pede, vamos colocar uma situação que pediu a ajuda do Exército, né, o comandante ele já designa ali todo mundo que tem que ir, e já falou, ó, façam mala para 30 dias, vocês podem ficar só 2 dias, mas façam para 30. Sempre foi assim, né? Um outro exemplo, durante a pandemia, né? Aquela situação. Quando foi montar o hospital de campanha e tudo mais, o nosso comandante eu lembro disso, era 6 horas da tarde. A gente já estava indo embora, era o dia que eu ia sair mais cedo, ele mandou reunir, que ele fala assim, ó, de pé 1, 2, que é reunir rápido, né? E quando a gente reuniu, ele falou, ó, fomos acionados lá em Brasília, o Exército vai agir, vamos montar os hospitais de campanha.
Onde e quando, não sei. Só sei que a partir de amanhã tá todo mundo indo para algum canto do Brasil. Façam mala para pelo menos 60 dias. Não sei para onde, não sei quanto tempo. Mas façam mala. Tem que estar pronto para agir. E assim nós fizemos. Fizemos a mala. Naquele dia ainda ficamos ali, porque não ia saber as áreas críticas, né? Que estava eclodindo demais ali, 2019, 20, né? 20, né? Que chegou com força mesmo no Brasil. Foi 2020. E então teve colegas que foram para Manaus, aquele episódio fatídico, né, do oxigênio em Manaus, né, do meu grupo, né, foi de uns médicos destacados ali para a gente fazer aquela dinâmica, como que ia ser a repartição, né, outros colegas foram para lá, eu fiquei no hospital de campanha no Rio de Janeiro, às vezes vinha na época era o general Mourão, né, o vice-presidente da República, então ele vinha no Rio de Janeiro, tinha que voltar para Brasília rápido, então quem fazia escolta era o Exército e a Polícia Federal. Eu fiz 2 viagens com ele, então eu estava lá no batalhão. Cunha, precisa de mais um médico auxiliar aí para a gente fazer uma missão. E não fala o que é. Fui para o aeroporto, cheguei lá, a gente entrou no avião, chegou, desceu, Polícia Federal, aquele tanto de gente ali, de repente, Mourão desce do carro. Então a gente presta continência e tal, leva para Brasília, rápido e volta. São coisas assim que é só a área militar mesmo que te tira assim, de tanto do parâmetro, né? Então, quando tem desastres naturais, né, pandemias, instabilidade civil, né, os venezuelanos também chegando ali no Brasil, né, fugindo lá da situação deles, né? Também o Exército foi para lá porque chegavam muitas pessoas com doenças já controladas aqui pelas vacinas, né? Então, teve que ir para lá, isolar a área. Então, é o que eu falo, onde há o caos, né, instabilidade, o Exército vai estar lá. E se é algo médico, né, igual essa guerra biológica que nós tivemos aí, o médico vai, põe a mão, né, chega lá, organiza, né? O médico geralmente é o chefe de equipe. Então, ele que organiza, né, juntamente com o médico mais antigo, né, provavelmente mais patente, mais tempo de casa, e vocês organizam como vai ser a dinâmica. Então, tem sim essa questão. Eu já participei de algumas instabilidades no Rio de Janeiro, quando eu fui designado para a minha companhia, que teve um confronto, né, entre traficantes e o comando ali disputando a área. Então, virou um verdadeiro cenário de guerra. Nós, como médicos, nós não vamos para a linha de frente, mas o Exército chega ali, né, próximo à comunidade, monta uma base, um perímetro seguro, onde vai realmente estar bem seguro e isolado, e a gente fica ali acampado, né, e os que são treinados para aquilo ali, eles vão para o combate para cessar aquela briga ali. E, né, obviamente, volta, né, os soldados, ou muito mais os traficantes, né, do que os soldados, porque eles são bem treinados. Né, voltam baleados e tudo mais, às vezes, né, até sem vida, mas a gente está ali na base, né, vendo toda aquela situação. Mas o médico age. Eu tive um colega que foi da minha turma quando eu estava no Exército e ele faleceu. Ele levou um tiro na região aqui do pescoço, na cervical, foi internado, fez cirurgia, até melhorou, fez um dia antes dele falecer, 2 dias antes, ele fez um texto assim, falando que ele tinha se recuperado, que estava melhor. Aí ele, não sei como é que foi exatamente a história, ele já tinha saído da UTI, estava na enfermaria, ele teve uma parada e faleceu. Cara novo. E tem essas coisas, né, de você perder companheiros às vezes, e, principalmente no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é pesado, né, assim. Pesado. Ali foi um lugar que eu tenho certeza que eu não vou ver ter acesso a uma medicina igual ali, né, que ali realmente Rio de Janeiro é ponto fora da curva, cara. Eu sempre brinco, né? Eu falo assim, Rio de Janeiro, aquela faixinha ali ó, de areia, né? Copacabana, Ipanema, Cristo Redentor, ela é uma ilusão. Dali para trás é selva. Ali, Rio de Janeiro é loucura. Mas, assim, agradeço demais ao Estado, né? Foi onde eu terminei minha faculdade, enfim, tive o contato com o Exército, tenho uma gratidão enorme por lá. Mas, realmente, é surreal lá, Edgar. Não tem, é só vivendo mesmo para te falar. Só que já não perdi colegas médicos, né? Mas já perdi militares também em combate, em treinamento, né? No meu caso, né? Só para o pessoal não ficar aí muito amedrontado, né? Não eram médicos, ou não era médico a pessoa que faleceu, era uma pessoa que era militar de carreira, era um oficial do Exército de carreira, da infantaria,
né? E aí ele foi realmente para o combate, assim como o Marcos falou aqui para gente, que acontece, e acabou tendo esse desfecho ruim, né? E muito bom ouvir suas experiências, viu, Marcos? Porque é muito bom você trazer essa vivência para o pessoal saber, né? Que tem várias opções, inclusive dentro do Exército, para você fazer. Tem gente que trabalha no hospital, tem gente que trabalha no quartel, tem essas missões humanitárias que são feitas. A depender da região militar que você está, da região do Brasil ali que você está, vai ter atividades um pouco diferentes. Mas você é médico, né? Então você vai estar sempre associado ali a alguma parte da medicina para exercer a sua função. Uma coisa que o Edgar perguntou sobre o treinamento, né? Se o treinamento era mais para você ser militar ou se tinha alguma coisa de medicina para você. Quando você entra nas Forças Armadas, eles consideram que você já tem a sua formação intelectual, né? A sua formação técnica. Então ele vai fazer uma formação militar mesmo para você, igual você falou. Exatamente, é a formação militar, né? E só assim, para não ficar o clima pesado, realmente, isso é menos de um 0,001% que aconteceu, tá? É extremamente seguro, vocês não tem risco de nada. Muito pelo contrário, o Exército é uma carreira muito segura, ela é estável, tá bom? E em relação ao treinamento, é isso mesmo. A sua formação é a faculdade, eles não vão te ensinar nada de medicina. A não ser que você vai para o hospital fazer uma residência depois, porque as Forças Armadas também tem isso. O hospital ele tem as residências para você prestar a prova, como outra instituição qualquer, né? Mas lá dentro o treinamento é militar. Você é, como se diz, militarizado, e dali para frente, depois que você aprendeu a se portar dentro da instituição, aí eles vão usar do seu conhecimento, do seu trabalho, que é a sua formação. Então, aí a partir dali, depois do treinamento, teve a sua formatura, tudo certinho, e aí você é designado, e aí você vai ser médico, vai prestar o atendimento ali onde que eles julgarem necessário ali para a instituição. No mais, é super tranquilo, eu tenho muito mais histórias boas, né, de atendimento, de coleguismo lá, do que outros tipos de história. Mas o treinamento mesmo é a militarização. E depois ali você vai prestar o seu serviço, que é ser médico. E financeiramente, dentro do Exército, compensa para o médico? Comparado a um médico aqui fora do regime militar? Não compensa. Já uma outra coisa, antes de você responder, para complementar o que o Edgar falou. Fala um pouco sobre a carga horária também do médico, fala essa questão financeira e a carga horária pra gente, por favor. Perfeito. Financeiramente, não compensa. Aqui fora, você vai ganhar mais, correto? E em relação... É aquilo que eu falo. Tem coisa que tem preço e outras que tem valores. Né? Como eu disse, eu sempre, desde pequeno, eu vi muito, né? Qual é a rotina do militar. Então, eu queria ter essa experiência. E é uma experiência hoje que ela não tem preço, ela tem valor. Eu fiz uma medicina que poucos fizeram, né? Tiveram a oportunidade de estar ali, de conhecer, de ter contato com pessoas, né? Que vêm de catástrofes ambientais, catástrofes políticas, enfim, né? De várias ordens. Então, financeiramente, não compensa, né? Na minha época, a gente pode falar valor? Pode, fica à vontade. Tá, na minha época era R$ 8.000 líquido. E assim, uma coisa é certa, você vai receber aquilo ali independente, faça chuva, faça sol, o que tiver acontecendo no país, não atrasa mesmo. Então você pode garantir fazer seus compromissos. Em relação à carga horária, depende muito de onde você vai cair. Eu tinha ido para um batalhão que eu ia 2 vezes na semana, meio período, e ganhava os 8.000. E teve colegas meus que tiveram que ir para um outro hospital que a demanda era maior e eles trabalhavam 12 horas por dia de segunda a sexta. Não conseguia. E às vezes chamava de última hora para cobrir buraco na escala no final de semana. Né? Mas nada é permanente. Eles sabem que o Exército sabe disso, né? Que o médico também tem a sua vida ali por fora. Então eles tentam organizar com você, deixar o mais palatável, porque o médico ele é extremamente necessário nas Forças Armadas. Então, eu conseguia trabalhar ali no Exército e trabalhava fora. Quando chegou a pandemia também, eu tive que ficar lá dentro, né? Não tinha como. E fiz isso com o maior bom gosto, né? Porque não teria por que fazer diferente. Mas financeiramente não é bom e assim, é aquilo, né? Você pode ir para ter uma experiência, porque você vai realmente
agregar muito valor, né? Um ano da sua vida diluído em 30, 40 de carreira, não é nada. E ali você vai pegar muita coisa que vai te abrir portas para muitas outras, né? E a carga horária depende mais da instituição mesmo. Só que na maioria dos casos, ela é mais tranquila. Depende do comandante ali, né? É, E depende do depende para onde comandante. você vai. Você tem que ter a sorte de ir para um lugar legal, né? Igual você foi para uma zona que você provavelmente deve ter pego bastante baleado, bastante facada, Peguei. nesse tipo de atendimento. Aí você coloca uma pessoa numa... Vamos colocar, por exemplo, Jataí, que tem exército, né? Por exemplo, a pessoa já não vai ter toda essa Emoção. demanda, essa emoção de estar... Vai ser mais meio que uma obrigação do que realmente, igual você falou, você queria, era uma experiência que você queria. Muitas pessoas correm dessa experiência porque realmente não faz sentido para elas. Mas a oportunidade para quem gosta e de estar num ambiente que vá te agregar todo esse conhecimento deve ser importantíssimo mesmo. E você não morava lá dentro, você não precisa ficar lá dentro, né? Você tinha sua casa, você ia só para exercer, só para trabalhar mesmo. Exatamente. Onde no batalhão que eu fiquei, tem os batalhões que eles dão a casa para você, né? Não é um dormitório, é uma casinha mesmo. Casa, cozinha, sala, garagem, Sim, né? tipo AMAN, SpaceX, né? Esses lugares maiores, assim, né? Tem também. A mãe SpaceX você tem a sua. Você não tem uma casa sua, você tem Uma o vila alojamento, militar, né? mas são em apartamentos. Então são quartos pequenos, mas você divide quarto. Você não tem só o seu. Entendeu? Na AMAN tem, ao lado da militar, da academia mesmo, tem aquela vila militar, né? Então Isso. não é nessas casas que você fica, é lá Não, dentro do é lá dentro alojamento. da estrutura lá da AMAN que você viu. Nessas casas ficam os militares já formados, os tenentes, os coronéis, os sargentos, são as vilas militares. Que é como se fosse um condomínio fechado só de militares. Sim. É isso que você estava falando, né, da Isso, casa. aí depois de formado, você vai ter sua área ali e tudo mais. Mas durante a formação ali dentro da mão, você vai ficar lá dentro. Lá dentro. Depois que eu tive a minha formação, né, fui a tenente, aí normal, trabalhava, ia para minha casa e geralmente, por que eles pegam todos os seus dados e tudo mais, vê onde você está morando e tudo? Porque eles vão te designar geralmente para um batalhão que é próximo ali onde você mora, né, ou o mais próximo possível, porque para deixar aquilo ali também facilitar para você, né? Não faz sentido eles precisam do médico e colocar o cara para deslocar 2, 3 horas de carro todo dia. Então eles sempre, quando não tem jeito, tudo bem, né? Aí é missão dada, missão cumprida. Mas geralmente eles colocam perto. O meu era muito perto, era 20 minutos. Era muito Então, tranquilo. uma Dentro do Rio de dica aí de Janeiro, quem lá. quer ir pro Rio de Janeiro, aluga uma casa lá antes de preencher as 3 folhinhas do exército. Né? Vê qual que é o o batalhão mais próximo de onde você quer atuar. vê o batalhão do Aí Marcos aí coloca que o ele seu. trabalhava 2 vezes por semana. Qualquer coisa, que isso manda aí aí era no bom. direct dos meninos aí, perguntando, a gente passa o endereço aí. Fica tranquilo. Uma outra coisa que você falou, extremamente importante, é residência médica, né? Me conta a questão de você entrar no serviço militar, né, temporário ali, e você poder trancar a sua residência médica. Quando você passa na residência, né, e é convocado, a preferência sempre vai ser do exército. Pode ser no melhor hospital, pode ser um hospital, você vai fazer residência fora do país, mas aquilo ali é uma obrigação, né? Se você não é convidado, você é convocado, né? O exército ele convoca, o exército ele não convida. Então, se ele decidiu que você precisa, que o exército precisa de você, você é convocado. Então, eles vão te dar um documento, né? Para você levar na instituição que você foi convocado e você vai prestar serviço, né? Às Forças Armadas. E aquela vaga, ela vai ficar para você. Então, você vai, se você quiser, né? Começar ela no ano que vem, então a instituição tem 10 vagas para residência. Você ganhou uma vaga e foi chamado para o exército. Ano que vem só vão ter 9, porque uma vaga já é sua, porque você está servindo. Qualquer instituição, pública, particular, em outro país, né? Isso é um documento que você ganha do Ministério da Defesa, do Exército, né? Assinado pelo comandante. Então, aquilo ali é um documento que não existe lei nenhuma que faça você perder sua residência se você estiver servindo, né?
Então, nunca teve nenhuma uma situação dessa da instituição não reservar a vaga daquele médico que foi chamado pelo Exército. Isso não existe. É obrigatório, né? Tem uma legislação para proteger isso, inclusive. Exatamente, é uma lei federal, né? Vale em todo o território nacional, e não só para o Exército, para qualquer força, aeronáutica, marinha. Passou na residência lá no Albert Einstein lá. Se você foi chamado pelo Exército, você vai ganhar um documento, eles vão reservar sua vaga por ano que vem, tudo tranquilo, né? Tem uma outra situação, para você ver como é tão sério isso, gente, que quando eu entrei na turma, teve um médico que ele era cirurgião, oncologista, e ele ia fazer um fellow, um R4, alguma coisa assim. Só que ele não se apresentou ao Exército com 18 anos. O cara já tinha uns 39, por aí. E quando ele passou na residência, os dados, né, cruzou com o CPF do Ministério da Defesa. E ele não pôde fazer a inscrição dele na residência, porque ele tinha que se apresentar. Falou, você não tá aqui. Você está irregular, né? Você está irregular com a sua situação militar, né? E isso é um problema sério para os homens, né? Que você não tira passaporte, não abre conta em banco, nada. Eu até fiquei surpreso como que ele chegou até lá, né? Formou, fez outras residências, e aí nessa cruzou e ele teve que se apresentar. E quando ele se apresentou, eles viram que estava a falta, com 18 anos, chamou. Ele serviu comigo. E ele já era cirurgião oncológico, então assim, oncológico. Não é uma especialidade que você acha todo dia. Ou seja, vai beneficiar o Exército durante o serviço militar dele. O Exército precisa desse profissional. Vai pegar. Pegou. Não tem como fugir, não tem como. Você dá birra, fazer o que você quiser, vai servir. Aí, como ele queria muito fazer essa especialidade, ele entrou, né? E ali, depois que ele passou aquele momento de frustração, né? Fez grandes amizades lá, a gente, né, sempre reunia. No final, ele até, nos últimos dias lá, ele, poxa, já tá acabando e tal, galera, prazer e tal. E ali ficou nosso amigo também, né? Mas é isso, se for convocado, né, tem que ir lá e prestar seu serviço. E é bom, eu sou suspeito para falar, mas sim, é bom. É uma experiência única na nossa vida. E, inclusive, dá até saudade, né, do Exército. Uma outra coisa Isso é interessante, essa questão o ambiente do Exército é muito legal ali, as amizades que você faz. Então, isso aí não é tão incomum de acontecer. A pessoa acabar depois se adaptando e gostando do local, mesmo quando ela vai obrigada. Voltando ainda no assunto da residência médica, no Exército, no Rio de Janeiro tem isso, né? Você vai me confirmar aí provavelmente. Quando eu passei na residência, eu passei na residência no HFA, em Brasília, né? Como civil. Bom lá, hein, Maurício? HFA é muito legal, velho. E aí tinham 3 vagas, só que 2 estavam já reservadas para 2 pessoas que tinham passado o ano anterior e tinham sido chamadas para o Exército. Então só tinha uma vaga esse ano, porque eram de 3 vagas, tirou as 2 reservadas, só tinha uma vaga esse ano. Aí eu não fiquei em primeiro, fui em segundo, não lembro se foi em segundo ou se foi em terceiro. E aí 2 desistiram e eu entrei. Era terceiro, fiquei em terceiro lugar. Aí 2 desistiram e eu entrei. E aí, quando eu entrei, chegou os outros 2 que estavam com a vaga reservada ali e tal. Mas tinha uma situação específica em locais que tem hospitais realmente militares e que tem residência médica civil, né? Não dentro do hospital militar, em que a galera fazia o seguinte, em Brasília. O cara entrou no serviço militar e nem prestou residência, às vezes, né? Ou não passou na residência. Ele entrou no serviço militar naquele primeiro ano dele. No final do ano, ele passou na Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal. O que ele fazia? Ele mantinha no serviço militar, ganhava os seus R$8.000 aí que você citou, e ganhava mais a bolsa de residência da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Então, ele acumulava as 2 bolsas. Lógico, ele tinha que fazer o serviço dele. Geralmente, lá eles faziam 24 horas, eles faziam 2 plantões de 12. Durante a semana, e ganhavam os seus R$8.000. E fazia toda a carga horária da residência. Era pesado? Com certeza era pesado. Você fazia 2 plantões, mais a sua carga horária de residência e tal. Mas você tem essa opção de juntar as 2 bolsas e receber, ter agregar bastante aí dentro do seu orçamento mensal. Eu acredito que no Rio de Janeiro tenha isso em questão do HC. Não sei se você já ouviu falar ou não. Tem. É exatamente isso, né? É aquilo que eu falei. As Forças Armadas, ela precisa do médico. Então, ela consegue, né, conceder isso para você ter sua renda, para você não sair. Vai ser um pouquinho
pesado ali, mas com certeza tem. E em relação à bolsa e o soldo, né, que a gente ganha. Inclusive, ele permite que você organize, né, sua escala com os colegas, só não pode ficar um buraco ali, né? Mas, essa semana eu faço, a outra semana você e tudo, vem para cá, a gente ajeita aqui. Então, Não dando problema pro seu superior, vocês podem se exatamente. organizar, né? O nosso comandante brincava, ele falava assim, o golpe é válido, só não pode ser pego. Então, vocês se organizam aí, E resolvam sua vida. organizam, mas deixa resolvido. Não quero problema para mim, não quero reclamação. Então a gente se organizava, né? Ali a nossa rotina e dá certo. Isso com certeza dá certo. Não tem... Tem alguns programas de residência que eles separam vagas para militares, até no âmbito civil. Essas vagas, não sei se você vai conseguir me responder, elas são destinadas a quem é médico de carreira exclusivamente ou não? Quem é um médico temporário transitório também pode? A minha experiência dentro da instituição, eu não passei por essa situação. Mas assim, lá dentro, quando você tem a fase da entrevista ali da residência, obviamente que eles vão dar preferência para, né, ali uma certa preferência para quem está ou vai seguir carreira ou já está ali dentro. Então tem a situação do médico temporário, o de carreira e o civil. Então assim, foi por nota, vai vir a entrevista. Isso não é nem desigual, não. É um critério de seleção que o serviço precisa. Só abrindo aspas, isso é dentro de um hospital militar. Dentro de um hospital militar. Uhum. Exatamente. Dentro de um hospital militar. Então, vai chegar um cara ali de fora, um cara que já está acostumado, um civil de fora e o militar que já está acostumado ao serviço. Não é nem desonesto, mas para o bem da instituição, é muito mais benéfico até para os pacientes alguém que já está lá dentro, já está acostumado com o serviço. Tá adaptado. Não é explícito, mas é óbvio, né? Com certeza. Mas tem os explícito. programas, também tem os programas, tem um programa de especialização do médico militar, que acontece mais com a galera de carreira, mas às vezes o médico temporário consegue. Você tem a opção de fazer a residência sem fazer prova ou fazendo prova só entre os militares. Então, entendeu? Esse só que são em hospitais militares. É a reserva de vagas para médicos. No ambiente civil, eu nunca vi, pelo menos. Nunca vi. Eu só vi nessa situação em que você trancou a residência e você consegue pegar depois. Agora, dentro dos hospitais militares, você tem vagas para os militares mesmo e não é algo errado, é até previsto, né? Sim, tanto é que quando eu estava no Hospital Central do Exército, né, ficava algumas vagas remanescentes das especialidades ali, ortopedia, otorrino, gastro, clínica, e eles chegavam, né, na nossa turma e falaram, pessoal, tem essas vagas aí, não sei se é áreas de vocês, tal, façam inscrição, quem se interessar, vocês já estão aqui dentro, já está acostumado com o serviço, né, então, até para proteção da instituição e do próprio paciente, né, já é um médico está acostumado ao serviço, sabe onde recorrer, né, vai prestar o socorro o mais rápido possível. Então, meu nome risco de guerra... de desistência é menor. né? menor. Meu nome de guerra era Cunha, então eles chegaram, ô Cunha, quer ser ortopedista não, Cunha? Vamos lá, cara. Você carrega o título quando você sai ou não? Por exemplo, eu fiz a residência, optei por fazer lá, igual se você tivesse aceitado a ortopedia, por exemplo. Você completaria todo o ciclo da residência ortopédica e quando você saísse, você traz esse título com você também, e como especialista ou não? Quando você sai do exército? Isso. Sim, com certeza. Ali é uma residência fidedigna, válida, para fora. Normal. Até tem a prova do cara que não é militar também, que vai ser a mesma... Eu entrei no hospital militar, né? Eu entrei no HFA, em Brasília, eu era civil. Aí eu e os outros médicos lá, sendo militares não, a gente ia ter a mesma formação. Entendi. É normal, porque assim, a instituição... Um caminho, às vezes, bem viável. Às vezes, se o cara opta... residências mais com relógio, você vai ter um regime mais militar, de militar mesmo para fazer, mais difícil, mas é um caminho porque às vezes mais curto também. Isso, o hospital militar ele vai oferecer o serviço, mas o registro é pelo Conselho Federal de Medicina, né? Então são coisas separadas. Você ficando no exército ou saindo é o seu título, né? Quem te deu aquele título de especialista, né? Que é registrado pelo Conselho Federal de Medicina é o conselho. Né? Quem presta esse serviço é o Exército, é o Hospital Militar. Mas você sai com a titulação, normal, tá? Não
não quero mais seguir carreira militar, vou perder minha especialização? Jamais. Você é especialista onde quer que você vá com o seu título lá, vida que segue, normal. Tem gente que, inclusive, opta por fazer o concurso, porque quando você é de carreira, o Exército compensa o Exército investir mais em você, porque ele sabe que você vai permanecer na instituição. Pelo menos é o que ele imagina, né? Aí você presta o concurso, serve ali, se não me engano, tem que servir 3 anos, aí você pode concorrer a essas vagas, né? Ele que estava dentro do hospital, é mais fácil para ele, né? Mas assim, o médico militar que está em outras regiões, ele pode concorrer a essas vagas e se especializar lá, e tem gente que faz isso e depois acaba saindo, né? Ou todos seguem a carreira normal, mas é uma opção que a pessoa tem também. Tem gente que faz dessa maneira, para não precisar passar por aquele processo de estudar muito para residência, né? Exatamente. Esse tipo de coisa. E o Exército, ele abre portas, pessoal. Não acho que é algo fechado, né? Você tem uma carta patente, né? Tem uma carta patente de médico, carta de recomendação do Exército, tem muito peso até para outras residências, né? Às vezes você só serviu temporário e foi lá, fiquei 1 ano, gostei, mas quero sair. Você pode pedir ao seu superior, olha, eu queria uma carta de recomendação, né, de prestação de... Uma carta de recomendação, prestação de bons serviços, né? O seu comandante, ele faz, né? No papel oficial do Exército e tudo mais. E isso conta demais para uma residência fora. Por exemplo, eu não fiz residência no Albert Einstein, eu fiz uma especialização, uma pós-graduação. Só que mesmo assim, lá tem um filtro, né? E quando eu fui lá, eles, né, falando do meu currículo, você trabalhou aqui e tal. E aí, quando chegou no Exército, falou assim, você foi médico do Exército? Eu falei, sim, inclusive tem a minha carta patente, recomendação, né, do serviço. E a mulher, a moça estava me avaliando, ela leu aquela carta, né? Prestação de bons serviços, né? Disciplinado e tudo, de acordo com o Exército. Então, ela falou assim, olha, o Albert Einstein é um hospital de excelência, a gente prega bastante excelência, hierarquia, a gente tem um padrão de atendimento. E pelo que eu vi, você não teve problemas, né, em hierarquia, em ter um padrão de excelência, porque o Exército também tem padrão. Você precisa estar impecável, né, Maurício? Uhum. Não aquela situação do algodãozinho na barba, isso é real, hein? O pessoal pega mesmo. Tem que estar extremamente alinhado. Então, ela viu e falou assim, não, gostei, né? Você vai ser um médico que não vai ter problema aqui dentro, porque vai ter exigências, né? E, então, assim, a minha especialização no Albert Einstein, quem me colocou lá dentro foi o Exército Brasileiro. Foi essa carta patente que eu carrego ela, eu tenho ela, né, até hoje, e isso é um diferencial, né? Você servir as Forças Armadas, você ter uma referência, né, das Forças Armadas por prestação de bom serviço, chama atenção. Em qualquer hospital que você for, chama atenção. Pode ter certeza disso. Em relação a gente falou um pouco das mulheres, eu esqueci de um detalhe, né? Que também já me perguntaram, até já falei algumas vezes no Instagram. Uma mulher que entrou no serviço militar e ela engravida, né? Ela quer ser mãe e decide engravidar. A experiência que eu já vi, inclusive uma prima minha que era farmacêutica e foi da aeronáutica, né? Foi militar da aeronáutica. Ela engravidou sem problema, ela engravidou, teve todo o apoio, não teve nenhum preconceito com ela porque ela engravidou e estava sem trabalhar, né? Depois que teve a criança. Ela cumpriu a licença maternidade dela tranquilamente, teve a opção de emendar férias com a licença maternidade. Então, assim, ela teve todo um amparo da instituição. E é isso que eu falo pela experiência que eu tenho, é porque meu pai é militar, aeronáutico, aposentado, então eu vivi nesse ambiente desde criança. E aí tive minha experiência também no Exército depois. Então, nos casos que eu vi, como você falou, as mulheres são muito respeitadas, enfim, nesse quesito também eu senti isso, eu vi isso. O que você me fala em relação? Exatamente. Aquilo que a gente falou no começo, né, que eu falei que a instituição que mais respeita, né, que é onde eu trabalhei, foi mesmo, onde mais respeitam as mulheres. Quando a mulher está lá dentro, seja de carreira, temporário, engravidou, vai ter todos os direitos tranquilo. Isso não precisa nem questionar. Inclusive, quando tem essa situação de gestação ou acidente, que foi o meu caso, né? Eu tive uma lesão do joelho, eu rompi, a gente vai falar disso daqui a pouco. Eles vão escalar um médico superior, mais antigo, para cuidar de todo o seu caso, para saber se você recebeu assistência, quem foi que te atendeu,
se você foi bem atendido, quanto tempo, se você vai fazer a cirurgia lá, quanto tempo você vai ficar fora, e você vai receber normal. A gestação é a mesma coisa. Está previsto em lei, licença maternidade, férias, eles fazem o máximo, essa foi a minha experiência também, viu, Maurício? Eles fazem o máximo ali para deixar aquilo ali confortável e tem um médico superior, tanto de mais tempo de casa quanto de patente, que ele é responsável pelo seu caso. Ele precisa reportar ao comando. Então, vamos supor que tem uma médica militar que engravidou. Ela chegou agora, eu, Marcos, tenente, sou responsável pelo caso dela. Vou saber como está o pré-natal dela, onde que ela foi, qual é o médico que atendeu ela, meu comandante vai me perguntar, vai chegar em mim, Cunha, cadê a nossa guerreira lá, como é que ela tá tudo bem com ela, fez os exames, tá precisando de algum exame, né? Nós somos cobrados por isso. Então, a garantia ali da maternidade e pós-maternidade também, né? A gente quer saber como é que tá o filho dela, né? Tem os pediatras ali do Exército também que a gente, né, que eles oferecem todo o apoio, toda a garantia. Se ela tiver alguma intercorrência no pós-parto, né, também vai ter essa assistência. Tem o médico que vai fazer todo ali seu laudo, vai te acompanhar, precisa ter a fiscalização, tudo é documentado. Então, a garantia do direito à gestação para a mulher, os direitos dela civis e militares são garantidos pelas Forças Armadas. Isso não precisa se preocupar. Então, as meninas aí que quiserem ser mães, você vê o Exército é uma boa opção. Com certeza. Não precisa se preocupar quanto a isso, não. Vai receber normal, todos os seus direitos, tudo que precisar. As Forças Armadas pode ter certeza que elas vão fazer valer e vão cumprir o direito. A gente nota que lá funciona como deveria funcionar aqui também, né? Lá realmente as coisas funcionam de verdade. São obrigadas a funcionar. Ou funciona, né? Exatamente. Eu suspeito porque eu gosto, mas é um lugar que eu tive um prazer assim enorme em trabalhar, né? Eles realmente se preocupam, né? E é desde do soldado até o superior mesmo, né? Quando tinha soldados ali que passavam mal, tinha que ir para um outro hospital, às vezes no domingo meu comandante ligava. E aí, Cunha, tem notícia lá do nosso guerreiro? Como é que tá? Ah, comandante, falei, tudo mais. Então vai atrás. Amanhã cedo, quero saber como é que ele tá, tudo bem. Falou com os pais dele e tudo. Então a gente tem essa responsabilidade. Que é um menino novo, né? 18 anos, você tem que ligar pros pais, falar e tal. E é uma pena que o Exército ele não consegue absorver toda a demanda de jovens que entram na idade militar, né? Que já coloca acabando direto na reserva, né? Porque, como você colocou lá atrás, a gente ia ver o quanto nós somos sem educação. Se a gente tivesse de ficar um ano ali dentro. Eu acredito que, assim, fielmente, que todo ser humano tinha que passar pelas Forças Armadas pelo menos um ano, cara. De acordo. Assim, eu acho que o país seria melhor. Com certeza. Você entendeu? Com certeza. E a convivência também, né? Convivência, respeito, cara. Respeitar outra pessoa. Respeito, hierarquia. E assim, hoje a gente tem uma visão muito distorcida por N fatores, né? Que a gente não precisa nem entrar aí, né, dos militares. Mas assim, é tão bonito você ver tanto de gente reunida querendo ver o Brasil dar certo, né? Onde está todo mundo correndo ali da catástrofe e tal, eles vamos chegar lá, vamos fazer acontecer, vamos restabelecer a ordem. Tanto patriota ali dentro, tanta gente com vontade de ver o Brasil naquilo que a gente sempre imagina, né? Que é o país das maravilhas. Então eu tenho essa vontade, né? Então eu sinto um orgulho enorme ali de fazer parte ali do pessoal. E realmente é muita gente correta, honesta, que quer ver o Brasil dar certo. Só contar aqui um relato breve, né? Quando os meninos que são convocados com 18 anos entram, para vocês verem o tamanho da preocupação. Quando eles chegam já para o exame médico ali, que põe a meninada tudo sem roupa, tem que fazer todos aqueles exames ali, o exame o admissional. Fazer valsal. Tudo, tem que ver tudo, né? Dia inteiro, aquele tanto de menino lá. Aí, para você ver como o Rio de Janeiro é a parte, né? Muitos traficantes que já aliciaram esses meninos desde os 14, 15 anos, já chegam lá, os traficantes, eles mandavam esses meninos, né,
para dentro do exército para aprender tática de guerra, como manusear um fuzil, tiro e tudo mais. E uns eram até usados, eles tentavam roubar, né, o armamento e voltar para dentro da comunidade, né? Lembrando que isso não traduz a realidade do Brasil, tá? Mas faziam. E eles são tão atentos a isso, a imagem e a segurança das pessoas, que quando chegavam lá em mim, o próprio comandante chegava, Cunha, tá vendo esses que tem um asterisco aqui no nome? O pai é traficante, ele já é do tráfico, já fez isso, já fez aquilo. Dispensa. Isso aí é galho fraco. Eu falava assim pra mim, galho fraco, ou seja, vai dar problema pra nós, né? E vai dar munição pra quem a gente combate. Então, a gente já tirava dali. Eles são muito atentos. Não é simplesmente fez 18 anos, quero você não, tchau. Não, eles têm um acesso à informação. Existe uma inteligência, um serviço de inteligência. Exatamente, existe um serviço de inteligência que passa um filtro ali e a gente já chega com a informação. Ó, esse aqui é menino bom, pai tem carreira, assim assado, esse aqui estuda, esse não, esse aqui é do tráfico, pode cortar. Eu podia pegar esses asteriscos e falar assim, ó, admite, vamos colocar um treinamento deles, o treinamento deles de 1 ano vai ser construir a Transamazônica. Não precisa de treinamento de guerra, não precisa tirar os militares para fazer estrada, vamos colocar esses para esse tipo de serviço. Eles são extremamente fechados, né? Eles não deixam nem o cara entrar lá dentro para saber como comunica, como nada, eles não pegam uma informação lá dentro. Por exemplo, né? Às vezes você pega um militar que é cara de muito novo, jovenzinho, e quando você tem um problema desse, você pega e joga ele lá para entrar como se ele fosse um soldado. No meio da galera, da tropa. Entendeu? Um cara que já se formou, um sargento, né? Enfim. E tem um colega meu que ele é como é que é o nome do cara que é responsável pela inteligência? S4? Qual é o nome do quê? Do cara que é responsável pela inteligência do quartel? S4, né? Aham. Aí é um cargo lá que você é o militar responsável pela inteligência, para você saber isso, quem que é o cara problemático, se tem algum que já teve algum problema com drogas, enfim, é o cara que você tem que descobrir as coisas dos outros militares dentro do quartel, você é o responsável por essa parte. E ninguém sabe quem é o S4 no quartel, assim, só os mais antigos, né, mas... Se descobrir no S4, aí vai ser o X9, né? Se descobrir quem que ele é, vai virar o X9. Aí o que acontece? Esse cara, esse colega, ele pega ali e ele, quando vem os soldados novos do ano, ele vê ali o soldado que é mais... O cara mais... ele tenta analisar o perfil dos soldados, pega um deles e fala, olha, você vai entrar, você vai ser da inteligência, eu preciso que você jogue o meu número de WhatsApp dentro do grupo de WhatsApp que vocês vão montar. Então, por exemplo, esse cara que ele conseguiu dentro dos próprios soldados, ele pega e manda, adiciona, porque eles são... o soldado recebe um número, né? 01, 02, 10, 15. Ele joga o 01 aí esse aqui é o telefone do 01, adiciona ele aí. Um exemplo, né? Dá o nome do número. Esse é o do 67. Ninguém sabe quem é o cara, acabou de começar a primeira semana, joga o telefone dele lá dentro. Aí ele tá dentro do coisa. Aí ele vê os caras xingando os tenentes, mas ele não fala nada. Ele tá ali só pra poder fiscalizar o que tá acontecendo. Cara, interessante. Tinha um que esse cara era tão rataria, o bicho era tão safo, que era o da Silva. Ó, da Silva, abração, eu vou te expor aqui, cara. Ele era um dos antigos que ele se infiltrava pra pegar. Cara, esse da Silva, ele sabia tudo dos meninos. Então, já na primeira semana, esse aqui é taifeiro, vai pra cozinha, bom de fazer as coisas no acampamento. Esse aqui é o mecânico, esse aqui é galho fraco, esse tem que pôr num outro serviço, tal. Ele sabia tudo. Ele sabia tanto que carnaval no Rio de Janeiro, milhões de pessoas. Às vezes era domingo, eu tava de folga, ele já mandava para mim foto do menino no carnaval, fantasiado de militar, mas com a farda a farda dele normal, do crime pode, militar. Né? Já assim, ó, tenente, já tem uma cadeia aqui, ó, para cumprir. Já foi da Silva, como que você achou isso? Brasil, tenente, que exército, a gente acha. Minha missão, né? Missão dada. Achava o menino no meio do bloco e, ó, chegava segunda-feira, já tava lá com o comando, já tomando aquele puxão de orelha, para não falar outro termo, puxão de orelha servido. Nunca mais. E Paulo, você falou... Paulo, desculpa. Marcos, que o Paulo é o pai do Marcos, né? Ó, se eu recebesse R$1 por todo mundo confunde meu nome com o do meu pai, você... Isso, Paulo, aí, inclusive natural, seu pai já participou aqui com a gente também. Então, Marcos, a gente percebeu, né, e você já tinha comentado também, que você gosta muito dessa atividade militar, né?
assim, qual foi o motivo pelo qual você não quis seguir carreira? Aconteceu alguma coisa na sua vida? O que você pode falar pra gente? Ou realmente você só queria uma experiência temporária? Não, na verdade, eu queria, né, seguir carreira. E foi essa parte do acidente. Então, durante um treinamento, eu rompi meu ligamento, né? Era uma atividade matinal que a gente sempre fazia e ali eu acabei lesionando. Teve uma situação que era salto de paraquedas, né? E isso aí eu já tinha semi-lesionado, tinha dado uma estirada no ligamento. E durante esse treinamento, né, de saltos, meninos saltando e tal, nós tivemos um acidente de queda, né? Acidente grave. E um dos soldados, né, ele teve um problema no seu paraquedas, se desvencilhou muito próximo ao chão ali em alta velocidade, então, né, foi um politraumatizado ali, né, com impacto. Né, durante esse resgate, a gente, né, foi bem difícil, caiu em uma área difícil e tudo mais, e ali eu já tinha feito a minha primeira lesão. E depois no treinamento, essa lesão terminou de romper. O que acontece? Quando você quer seguir carreira e quer ser promovido, né, existe os testes, né, físico e tudo mais. E um dos critérios de eliminação é principalmente lesão ligamentar, né? Então, né, quando eu recebi ali o diagnóstico, eu já sabia, né? Obviamente você fica chateado, porque eu queria seguir, mas, como diz meu pai, né? A gente nunca vai pro muro das lamentações, não. Eu sempre ouço demais meu pai. Aí ele falou, filho, isso aconteceu para te dar um livramento maior aí pela frente. Você entrou, viu como é que era o exército, tudo bem, vida que segue, né? Que coisas maiores vão aparecer na sua vida. E apareceu, né? Uma outra paixão que eu descobri foi dar aula. Gosto demais, cara. Me descobri como professor, né? A minha formação não é de professor, a minha formação é médica. Mas, então, tive isso lá atrás, né? Tive essa lesão e agora acabei me descobrindo professor, uma nova paixão e vamos seguir. Assim como eu segui no Exército, vamos seguir agora, vou dar início ao meu mestrado, penso em fazer doutorado, pós, enfim, vamos seguir na vida de professor agora. Mas foi a lesão, né, cara, que me tirou, que eu fiquei impossibilitado eu sabia que não ia para frente, né? Entrei como o aspirante normal, né? Fui subindo ali e cheguei a tenente. E dali eu não. O meu próximo passo seria capitão do exército. E dali eu não. Depois da lesão, né? Uhum. Operei, tive todo o aparato, tudo certo. Depois sabia que não ia chegar ali. E tá tudo bem. Agradeço a instituição pelos anos que servi lá e vida que segue. Aqui, você pediu desligamento, né? Você entrou para reserva, né? Você traz a patente ainda ou não? Você não... É assim, você nunca deixa uma vez militar, sempre militar, né, Maurício? Tanto é que você ganha uma identidade militar, né, quando você está lá dentro você tem ela, mas a sua carta patente, ela é vitalícia, né? Quando você, é isso, né? Você não é desligado do exército, você vai para a reserva. Eu sou R2 agora, o Maurício também é R2, que é o que não está ativo. Nós estamos na reserva, né? É aquilo que eu brinquei. Uma hora, se precisar, a reserva joga. Não tem o que fazer. Mas isso é em casos extraordinários. Só que, não. Se você se identifica, né, como militar, como já aconteceu outras vezes, né? Não é da carteirada. Isso não existe. Mas você se identifica. Às vezes você é abordado, né? Ali, não, por exemplo, pela PRF e tal. Sou tenente R2. Né? Eu sempre ando com a minha carta patente. E sempre muito, muito tranquilo. Mas você não perde. Né? Isso te permite ter o porte de arma também ou não? Essa situação para o médico. É assim, lá dentro... E depois de sair, depois fora, né? É assim, existe a diferença da posse e do porte. Correto? Quando eu estava no exército, eu pedi os dois. Né? E quando eu fui desligado, aí eu tive que refazer o meu pedido. Né? E refiz o meu pedido. Então eu tenho tanto posse quanto porte. Tá? Mas quando você sai de lá, você tem que refazer esse pedido. Né? E às vezes vamos supor, se parem uma blitz, né? Normal. Eu identifico,
Sou médico, tenho meu registro, minha guia de trânsito, tá aqui minha carta patente. Nunca nem, né, assim, pediram para olhar só o documento da arma ali, às vezes a numeração, vida que segue, né? Eu estava em São Paulo, quando eu tirei a minha posse e tudo mais. E eu fiz a minha transferência aqui para Goiás, porque você precisa ir registrando, né? Fiz o registro, né? Teve aquele tempo para sair e tudo. Tá aqui comigo, né? Meu arsenal, tá tudo aqui, tudo certo. Mas como médico você tem, né? Como oficial, né? Você tem sua posse e tudo mais. Eles não vão entregar para você, mas se você pedir, ó, quero ter a posse e tal, tudo mais. Ainda mais Rio de Janeiro, né? Assim que é um quesito a mais de periculosidade. São Deixo lugares claro que nunca precisei usar, nunca tive nenhum contratempo, assim, nunca fui assaltado no Rio de Janeiro. Obviamente já, né, presenciei arrastão, tiroteio, mas nunca fui assaltado, eu, Marcos, assaltado de forma direta no Rio de Janeiro. Então, sempre ali com a minha arma, tranquilo, né? Com o treinamento devido, tudo certo, sem problema. Falando dessa questão de você militar, né? Tem uma frase interessante que eu não lembrava dela inteira. Eu não lembrava do começo dela. Eu achei aqui na internet agora. Mas fala que a farda, né? Verde-oliva, ela não é uma veste que se despe... Ó, vamos lá, vou voltar. A farda verde-oliva ela não é uma veste que se despe com facilidade ou até com indiferença. Mas é uma segunda pele que adere à própria alma irreversivelmente para sempre. É uma frase que a gente escuta dentro do exército, né? É do general muito. Otávio Costa. É isso aí, general Otávio Costa. Foi um dos grandes generais. A gente estuda, né, a história dele, estuda engenharia de guerra. E realmente, você não se desvencilha, né? Não tem jeito. É uma experiência tão forte, tão marcante na nossa vida e positivamente marcante que realmente ali você sente o peso, né? Sente a responsabilidade. É muito diferente, é uma energia diferente. Você coloca a farda camuflada, verde-oliva, a nossa farda branca de médico ali, né? As pessoas te olham diferente. Você tem uma conduta, né? Você está representando uma instituição, né? Séria, compromissada. Então é diferente, é diferente. Uma outra coisa, lógico, acho que já ficou claro para quem estiver escutando a gente, mas e aí? Serviço militar, vale a pena ou não? E por quê? Na sua visão. Vale a pena. Quando coloca na balança, né? Por que vale a pena? Você vai fazer uma medicina que você não vai encontrar em lugar nenhum. E isso aí vai te deixar muito confortável para ir onde você quiser. Todo lugar que você for, se você passar pelo exército, né, pelas Forças Armadas no geral, ter aquela experiência, você não vai encontrar isso em nenhum lugar. Você como médico, você não vai socorrer refugiados, você não vai para onde está a catástrofe natural, as chuvas no Rio de Janeiro. Né? Quem vai é as Forças Armadas, né? E ele vai te dando o aparato para ser útil ali. E você, literalmente, um minuto a mais, um a menos ali de atendimento, você salva uma vida, tá ali debaixo dos escombros, uma pessoa que chegou ali em estado deplorável, né, de fuga ali, de refugiado. Então, se você tem contato com esse tipo de medicina, para qualquer lugar que você for, você vai ficar muito confortável. Isso vai te dar uma bagagem muito grande para a sua vida. Né? Seja temporário ou não, né? Poucos anos ali da sua vida diluído em 40 anos da sua carreira, né? Hoje o pessoal forma bem novinho, né? 20 e poucos anos, aí tem... Então, assim, você fazer ali 1 ano, cara, da sua vida, você vai ver... Não é nada. Não é nada. Então, eu não penso isso como gasto, né? Eu penso como investimento na sua carreira. Se for a realidade da pessoa que, não posso, já tenho que trabalhar, já saí, tudo bem, tranquilo. Mas se você tem a oportunidade, Marcos, eu sugiro que faça. Vá servir o seu país, vá encontrar com outros brasileiros que querem ver o país dar certo, para você ver que tem pessoas boas, que a gente faz uma medicina, a gente pratica a excelência, né? O exército, ele fala, o exército é a excelência no meio do caos. A gente ensina você a se sentir confortável em um ambiente desconfortável. Então, isso para uma emergência, né? Eu perdi o medo de emergência no exército. Eu já tive que suturar a testa de um cidadão lá com material de
de dentista, de suturar gengiva, porque era o que tinha, né? A gente estava em missão, era o que tinha, cara. Então eu tinha que fazer alguma coisa para aquele cara ali. E deu certo, demorou bastante, porque, né, às vezes o porta-agulha ali mal perfurava, né, a pele ali, que é muito mais espesso do que uma gengiva, mas era o que tinha, você tinha que socorrer o cara e deu certo, né? A gente estancou ali um sangramento, outro ferido ali, enfim. Então, depois você faz isso, você chega na emergência, quero isso, tem. Quero aquilo, tem. Tem toda a equipe ali por trás. Então você perde o medo. Foi o meu caso. Eu tinha. É normal, né? A gente forma e fica com aquela Com certeza. insegurança, Você né? nunca fez aquilo Nossa, sozinho. você fica assim, e agora, né? A vontade é de chamar o médico. Teve 2 alunos meus que falaram assim: nossa, gostamos demais da emergência, de rodar na emergência e tal. Eu falei: não, mas a emergência é muito bom quando o carimbo não é seu. Depois você vai. Exatamente. Quando põe o seu nome ali, aí o negócio fica diferente. Então ali, pondo na balança, Edgar, Maurício, é muito bom, cara. Muito bom. Você vai aprender coisas que você não vai ver em lugar nenhum e você consegue aplicar. E fora a sua vida médica, a sua vida pessoal, você vive de forma diferente. Você ganha disciplina. Você otimiza seu tempo. A sua cabeça passa a pensar diferente para melhor, né? Então, muitas coisas que você aprende ali, você aplica no seu dia a dia, muda. Então, isso é o que eu falo, é a diferença de preço e valor. Se você estiver procurando preço, não é um bom lugar, porque financeiramente realmente não é interessante. Mas se você busca qualidade, busca valores, isso vai te agregar demais. Vai te agregar demais. Até para futuramente você passar ensinamentos, né, para os seus filhos, boas condutas, né, índole e tudo mais. Então a coisa não tem preço, tem valor. Pondo na balança, podem cobrar aqui o Marcos, que é positivo, com certeza. Considerações? Considerações, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, viu, Marcos? A gente demorou a conseguir a alinhar as agendas aí, mas conseguimos. Eu acho que esse tema é um tema que o pessoal se interessa muito, porque é um tema desconhecido e que te dá oportunidades, né? Geralmente tem pessoas que realmente querem saber muito como é o serviço. Eu acho que isso aí foi extremamente válido, porque você não vê isso sendo abordado com frequência na internet, a gente não vê. A galera geralmente tem interesse pela questão das residências que a gente comentou, né? Trancar a residência, trabalhar 1 ano, ou conciliar a residência com a Bolsa de Residência Consular do Exército, que foi uma situação que a gente também colocou. Lembrando que tudo isso como o Marcos falou, ele usou uma palavra importante, concessão. Depende do seu comando, não é certeza. Eu entrei aqui, então eu vou conseguir conciliar as 2 bolsas. Não sei. Então existe a possibilidade, você tem que ver depois isso aí. Mas eu acho que o que você trouxe hoje pra gente ensinou muito a gente aqui, nós dois, eu e o Edgar, e com certeza vai ensinar todo mundo que teve oportunidade de ouvir. Então eu queria agradecer a sua presença, agradecer a sua contribuição. Vamos com certeza ter outras oportunidades, porque tem um outro assunto também que é bem interessante, que você tem muita experiência sobre ele. E é isso, cara. Agradeço o tempo que você dedicou aqui pra gente. Quer fazer alguma outra consideração, Edgar? Eu queria agradecer também, né? Eu tinha algumas dúvidas. Se eu tivesse a oportunidade, se eu tivesse cursando a medicina lá atrás, no início da minha vida adulta, provavelmente eu optaria, né, colocar ali a aeronáutica como primeira opção. Gosto muito da aviação. Hoje já acho que não tem tanto sentido para mim tentar algo nesse segmento da medicina, mas eu acho que para quem está formando, é igual você colocou, é uma baita oportunidade. E aquela pessoa que tem a paixão por esse tipo de segmento, militarismo, uma responsabilidade, aprender disciplina, eu acho que pode ser muito válido para agregar a carreira médica. Imagina você ter a condição de entrar num hospital depois de ter passado por essa experiência e você ter ali uma vivência de você saber ser um líder, sem menosprezar ninguém, sem diminuir alguém, poder delegar as funções de cada um ali. É lógico que todo mundo sabe o que tem que fazer, mas é papel do líder ali também colocar algumas situações, falar, isso é dessa forma, isso é assim, isso é assim. Então, eu acho que pode agregar bastante humanamente falando, né, dentro da carreira médica, dentro do profissional médico. E muito obrigado, né? Se você quiser deixar aí as suas redes sociais, quiser fazer alguma colocação final, como as pessoas te acham no Instagram, a gente vê que você também é bem ativo, você dá bastante dicas no seu Instagram também para a galera, então para a galera poder te seguir, acompanhar mais de perto seu trabalho também, doutor.
Tá ótimo. Só agradecer, Maurício, Edgar, vocês aí pela oportunidade. E isso é um fato, viu, gente? O que eles estão fazendo aqui, você não vem em lugar nenhum, né? É um nicho muito importante ser falado, né? A reta final ali do estudante de medicina, né? Sou médico e agora, né, Maurício? Então, vocês estão de parabéns aí pelo trabalho de vocês dois. Isso é importante. Muita gente precisa dessa orientação. Eu não tive essa sorte de ter, né? Hoje, como médico, eu já me interesso, já assisti todos os episódios de vocês, aí, porque é interessante, de fato. A gente aprende mesmo depois de formado. Imagina para quem está nesse caminho aí. Então, vocês estão de parabéns aí pelo projeto de vocês. Pode contar comigo, vou voltar aí. E realmente, né, a gente tem uma lição, né, de humildade no Exército. E só para fechar, o recado que eu deixo para vocês, eu falo isso para os meus alunos pelo menos 3, 4 vezes na semana. Às vezes é todo dia. O médico, ele não é profissional de exames, nem de remédio. O médico, ele é profissional de seres humanos, de pessoas. O exame, ele ajuda demais. O medicamento também? Também. Mas, acima de tudo, a gente não trata doença. A gente trata pessoas doentes. Então, nunca seja um médico de exame nem de remédio. Seja um médico de pessoas. Tenho certeza que vocês vão ser felizes aí na carreira de vocês. Dito isso, meu Instagram, @Dr. Marcos Cunha, né? Marcos com U, Cunha com 2 As no final. Pode mandar mensagem lá, se tiver dúvida. Mande mensagem também no Instagram dos meninos aqui, no MedTalks também. Qualquer dúvida, vai ser um prazer falar com vocês aí. Meninos, obrigado. Fico à disposição aí para a próxima. E deixando as redes sociais do nosso podcast, né, o medtalks.pdc no Instagram, no YouTube MedTalks Podcast e no Spotify MedTalks Podcast também. Então eu confundi aqui as redes sociais, porque eu ia falar as minhas e geralmente eu falo as minhas primeiro. Tem o nosso Gmail também, né, que é medtalkspdc@gmail.com. Se alguém tiver alguma informação que queira trazer, que queira que a gente busque e traga para vocês, fique à vontade, dicas, sugestões, estamos abertos a todos também. Pode deixar suas redes sociais. O meu é mauriciobf.med no Instagram e no TikTok, e no YouTube Sou Médico e Agora. Então eu agradeço a presença de todos e até o próximo episódio.